Olá, Edu. Bom dia para você, para a Thaís, para o Pedro. Parabéns para o Arthur, que está fazendo aniversário hoje. Foi realmente um dia que será lembrado como uma cicatriz aqui na história americana, na democracia americana. Hoje o presidente Joe Biden vai fazer o pronunciamento, daqui a pouco, ainda nesta manhã, sobre tudo o que aconteceu e vai fazer uma provocação, dizendo o seguinte: nesse momento devemos decidir que tipo de nação seremos. Seremos uma nação que aceita a violência política como norma. É uma parte do pronunciamento que o atual presidente Joe Biden vai fazer. Para quem não se lembra, naquela data, apoiadores do ex-presidente Donald Trump, insuflados por ele, invadiram o Congresso americano para tentar, de alguma forma, alguma cambalhota na eleição. O Trump sempre alegando que venceu aquele pleito. Aquele dia, parlamentares, senadores, deputados chancelariam a vitória do atual presidente Joe Biden. E durante a invasão, 5 pessoas morreram, entre elas um policial. Desde então, a Polícia Federal Americana, o FBI, de uma forma eficiente, prendeu mais de 720 pessoas. 720 pessoas que invadiram o prédio do Congresso americano. Está atrás ainda de mais de 200 pessoas, depois de assistir horas e horas de gravação, identificar um por um, inclusive aquele que ficou conhecido como o símbolo da invasão, aquele fortão que usava um chifre na cabeça, o tal do xamã, que acabou invadindo também o Congresso dos Estados Unidos. Por outro lado, até agora não houve nenhuma condenação, nenhuma punição às autoridades da época. As investigações prosseguem, já com relatos de que autoridades sabiam que haveria aquela invasão e não tomaram nenhuma providência, por exemplo, como reforçar a segurança que faz ali dia a dia a segurança do Congresso dos Estados Unidos. Os relatos mais recentes mostram que jornalistas e até a própria filha do ex-presidente Donald Trump, a Ivanka Trump, teria tentado de alguma forma fazer com que o pai fosse aos canais de televisão para tentar evitar o que aconteceu. Na prática, essa história ainda é uma cicatriz na democracia americana que não foi fechada e vai demorar ainda um tempo para se entender e para, principalmente, ter punição de todos envolvidos naquela invasão ao Capitólio. Aliás, Eduardo Barão, por onde anda Donald Trump? Qual é o papel político hoje que ele desempenha nos Estados Unidos? Thaís, o papel dele ainda é muito forte por aqui. Ele concederia uma entrevista, depois acabou cancelando em cima da hora. Para você ter uma ideia, mesmo depois de tudo que aconteceu, ainda há uma parte significativa da população americana que acredita sim que a eleição foi fraudada e que Trump foi o vencedor, mesmo depois de toda a investigação que foi feita, inclusive por representantes do próprio partido de Trump, o Partido Republicano, dizendo que não, que quem venceu a eleição passada foi justamente o Joe Biden. Trump se articula, sim, nos bastidores para voltar à cena política, para ser, mais uma vez, o candidato do Partido Republicano. Um partido que hoje está, sem dúvida nenhuma, nas mãos do ex-presidente. As pesquisas mostram isso. Então, ainda os Estados Unidos estão completamente divididos e, por isso, talvez seja a ideia do presidente Joe Biden fazer esse discurso. Após a eleição, ainda muita gente entende que Trump foi roubado e que ele deveria continuar na Casa Branca. Tenho com muita curiosidade, Barão, Pedro, Thaís, ouvintes, saber como, não a história lá na frente, mas daqui a pouco, como os Estados Unidos vão tratar de Donald Trump. Porque o presidente Nixon foi pego, inclusive gravado, né? A história de Watergate vem a público porque ele mandava gravar tudo, mandou, desde o início do governo, gravar tudo que se passava, tanto na sala em que ele trabalhava no Salão Oval, quanto nos telefones que ele usava. Ele queria que isso fosse uma defesa para ele, lascou-se. Só que uma das coisas o novo, na altura, presidente, que era o presidente da Câmara, não era nem o vice, que assumiu o poder, Gerald Ford, fez, foi dar um perdão para ele. Então, os americanos não lidaram com um ex-presidente pego no escândalo. Trump foi pego no escândalo. Há uma CPI em andamento no Congresso americano. Tem diversas investigações, não só a respeito
do Capitólio, a invasão do Capitólio propriamente dita. Aliás, da invasão do Capitólio tem mais de uma. Tem no Distrito de Colômbia, tem federal, tem no próprio Congresso, sob ponto de vista administrativo. Tenho muita curiosidade. Daqui a pouco, hoje ele é pré-candidato de novo. Daqui a 2, 3 anos, o que vai acontecer com o senhor Donald Trump ou com os Estados Unidos com referência a ele. Eu tenho muita curiosidade, Edu, Barão. Você falou dessas gravações, né, que lá atrás serviriam de alguma forma para isentar o presidente de ter algum problema. Agora o Trump está fazendo de tudo, para que essas gravações, que são secretas, não façam parte do processo, né? Então, trocas de mensagens, telefonemas, a tentativa até agora é que tudo isso se torne parte do processo, isso seja divulgado, inclusive, mas o Trump está fazendo de tudo na justiça para evitar que essa troca de mensagens, de informações daquele dia 6 sejam divulgados. Então, é uma história que ainda não acabou, como você disse, e resta saber principalmente o que se dará do futuro do ex-presidente Donald Trump, que além dessa investigação sobre a invasão do Capitólio, ainda ele está sendo alvo de uma investigação aqui em Nova York envolvendo a relação dele com as empresas da família Trump. Eduardo Barão, direto de Nova York, ao vivo aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, um abraço, Barão, até a próxima. Valeu, Pedro, Thaís, Edu, bom trabalho para vocês aí no Brasil. Até a próxima. Rede Bandeirantes de Rádio.